Amado irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo, a graça, a unção do Espírito Santo, que a alegria seja muito bem-vindo ao nosso desafio da Bíblia. A cada dia que passa fica mais envolvente, mais vibrante lermos, meditarmos e rezarmos com a palavra de Deus. Já peço para você, se inscreva, deixe um like, compartilhe e comente. Não esqueça de comentar e de deixar o like no final, tá bom? Nós estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em paz. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 20. Você não escutou errado, não. Capítulo 20. Veja como nós já estamos avançados. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 20 do Evangelho de São João. Faltam apenas 2 capítulos para a gente finalizar este Evangelho e iniciarmos o Evangelho de São Mateus. Veja que maravilha e que é possível lermos, meditarmos. Não tem desculpa para não termos a prática da leitura, da meditação e da oração com a palavra de Deus. E hoje nós iremos meditar a respeito da ressurreição e a aparição de Jesus a Maria Madalena. Os próximos versículos nós iremos meditar, será em cima disso aí. Então ele vai dizer: no primeiro dia em que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, como eu disse para você, é uma palavra de fé, é uma palavra vibrante, é uma palavra que acende a chama do fogo, do amor de Cristo em nós. A palavra de Deus tem esse poder de cura, de libertação, de transformação, de animar a alma. Essa palavra pode me libertar, pode lhe libertar, pode nos erguer da apostasia, da prostração, da tristeza que a gente se encontra. Então, nós nos encontramos hoje, nessa palavra vai dizer, no primeiro dia em que seguia o sábado. Qual é o primeiro dia depois do sábado? É o domingo, não é isso? Então, existe entre o judeu e o cristão, e entre o cristão católico ou outra ramificação cristã, com o adventista do sétimo dia, que guarda o sábado, né? Por que o cristão não guarda o sábado? Se todo o Antigo Testamento fala do sábado, da guarda do sábado, que o sétimo dia é o sábado, e que o judeu guarda o sábado, todo o Antigo Testamento fala do sábado, por que é que esse povo não guarda o sábado? Uma coisa muito simples e objetiva que eu vou dizer para você aqui. A partir de Cristo Jesus, a humanidade que abraçou a fé em Cristo Jesus, ele vive sob a tutela da nova e eterna aliança. As alianças passadas do Antigo Testamento, não é que elas não têm mais o seu peso, claro que tem. As alianças que o Senhor fez com a humanidade até os dias de hoje, elas são ligadas entre si, né? Porém, Jesus, na última ceia, quando ele estava lá com os apóstolos, ele disse que pegando o cálice, pegando o pão, pegando o cálice, dando graça, quando pega o cálice, ele diz: este é o sangue da nova e eterna aliança para a remissão dos pecados da humanidade. Então o próprio Deus, o próprio Cristo fez uma nova e eterna aliança, e nós fazemos parte dessa nova e eterna aliança. Então as práticas cristãs, ela é baseada na nova e eterna aliança, certo? Onde ele vai dizer, no primeiro dia que seguia o sábado, e esse dia era o domingo. São Paulo também vai dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria acreditar. Não tinha necessidade de acreditar. Era um homem qualquer. Era um homem que andou fazendo bem, como pensa o Espiritismo e outras ramificações aí que professam a fé em Cristo Jesus, mas não crê que Ele é Deus. Não crê que Ele é o Salvador, né? Jesus ressuscitou no dia de domingo. Então a festa da Páscoa do cristão é o quê? É a ressurreição. Não é à toa que Jesus morreu
numa preparação de passagem, de festa da Páscoa judaica. A palavra Páscoa significa isso, passagem. No caso aqui, de morte para a vida. O povo judaico celebrava a festa da Páscoa, né, relembrando a libertação do povo de Israel, do povo contra o império do faraó. Então eles festejavam, e essa prática era salutar. E por assim dizer, relembrando. Mas o cristão, ele vive relembrando a passagem da morte para a vida de Cristo Jesus, que é a ressurreição, e que ele ressuscitou no domingo e não no sábado. Então, para o cristão, o dia mais importante que existe é o domingo. Por quê? Não menosprezando nenhum outro dia. Todo dia é dia de Cristo, todo dia é dia de Deus. Mas o domingo tem uma particularidade para o cristão. É o dia da ressurreição de Cristo. É o dia da Páscoa, é o dia de rememorar. É por isso que o católico tem que ir à missa e ele vai por obrigação. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, católico. Para você, católico, olha para mim. Católico que não vai à missa aos domingos está em pecado e em pecado mortal. Como assim, irmão? Sim, escuta essa e guarda no coração. Qual o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas. Então eu pergunto, no domingo que você não foi à missa, você amou o que ou quem? Mais do que a Cristo. Alguma coisa ocupou o lugar de Cristo, que você não guardou o preceito, não guardou o domingo, não foi para a missa. Então você está em pecado mortal. Escuta essa de Santo Agostinho, doutor da igreja, que diz o seguinte: um só pecado mortal é o suficiente para precipitar a alma no inferno. Imagina você, católico, ir para o inferno pelo fato de não ter ido à missa ao domingo. Preste atenção na vida. Por isso que eu digo para você que ser católico não é para qualquer um. E aqui voltando para o texto sagrado, no primeiro dia que se precedia o sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro, viu a pedra removida do sepulcro. Veja o contexto e os detalhes que João vai dizer. Maria Madalena vai ao encontro do sepulcro. Por isso que nos versículos passados, nos últimos versículos do capítulo passado, capítulo 19 de São João, vai dizer que colocou Jesus no sepulcro, onde tinha um jardim e era próximo à cidade, para que ficasse fácil das pessoas que quisessem visitar. Maria Madalena foi a primeira que foi visitar o sepulcro de Jesus. Foi de manhãzinho, o dia não estava ainda amanhecido. E ela, quando chega lá, se depara com essa cena. A pedra que fechou o túmulo estava removida. E ela ficou entristecida e temerosa, e também ficou apavorada com aquilo que ela viu. E o que foi que ela fez? Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Olha os detalhes de João. Olha os detalhes que o evangelista dá. Ela correu e foi dizer primeiro a quem? A Pedro. Pedro era quem? O líder dos apóstolos. Por isso que você vai ver várias passagens, depois que Jesus morreu, a pessoa de Pedro, sempre em primeiro. Por quê? Porque Jesus tinha dado uma missão a Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E os seguidores de Cristo que andavam com Pedro entendeu isso. Então Pedro sempre foi e vai ser, na Sagrada Escritura, o primeiro, aquele que toma a dianteira, aquele que é o líder. Então, olha os detalhes para que também a gente compreenda que Pedro foi o primeiro Papa da Santa Igreja Católica. Ela foi, correu e foi dizer a Simão Pedro. Por que ela não poderia ter dito a outro aqui? Por que ela foi dizer exclusivamente a Pedro primeiro? Porque Pedro era o líder, né? Imagina você numa casa, um pai de família, ser o último a saber das coisas, se ele é o cabeça da casa. Imagina você numa paróquia, o padre ser o último a saber das coisas, sendo ele o cabeça. Imagina você numa igreja protestante, o pastor ser o último a saber das coisas, sendo ele o cabeça daquela igreja. Então Pedro é o primeiro, é o cabeça. Então ele é o primeiro a ser informado. E em seguida, diz a palavra que ela foi se dirigiu ao discípulo a quem Jesus amava. Que discípulo era esse? Eu e você. É claro que aqui é João, o próprio que narra o Evangelho. E ela diz:
Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Amados irmãos e irmãs, por mais que o videozinho seja um pouquinho mais longo hoje, mas não pule, preste atenção à pergunta que eu vou dizer para você agora. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Tiraram Jesus da sua vida? Jesus faz parte da sua vida? Olhando a sua caminhada, os momentos de fervor, de alegria que você teve em Deus, como é que você se encontra hoje? A gente encontra hoje muitos líderes religiosos, a gente encontra muitos fiéis frios na fé, a gente encontra muitas pessoas que estão afastadas de Cristo, ao ponto de não se encontrar mais cristianismo naquele cristão. Estão tirando Cristo das pessoas. E a sociedade vai tirando Cristo das pessoas. Olha, uma das coisas que tiraram Cristo das casas, das famílias, da vida das pessoas, você sabe muito bem, foi essa ferramentazinha chamada celular e redes sociais. TikTok, Quai e assim por diante. Instagram, Facebook e assim por diante. As pessoas, o brasileiro passa em média 4 horas. Só passando videozinho, vendo vídeo curto e tudo mais. E quantas horas você passa diante de Cristo? Tiraram Jesus do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Tiraram Jesus da nossa vida. Nós temos que procurar enquanto ele se deixa encontrar. Amado irmão, amada irmã, não permita que ninguém tire Jesus da sua vida. Não permita que as decepções da vida lhe afastem da igreja, da comunidade, do grupo de oração, da pastoral. Não permita. Não permita que tire Cristo de você. Não permita que a sociedade perversa e pervertida em muitas coisas tire Jesus de você. Não esfrie na fé por causa do contra-testemunho de outras pessoas. Viva a sua fé. Não siga a fé baseada em pessoas, mas siga a fé baseada em Cristo Jesus. Não permita que ninguém tire Cristo de você. Ele está selado no meio do seu coração. E nós precisamos cultivar essa fé em nós, para que ela permaneça sempre viva. Amém? Façamos a nossa meditação interior. Senhor Jesus, na Tua presença nós nos colocamos. Eu creio firmemente na Tua ressurreição, que a Tua palavra começou a narrar hoje para mim, nesse vídeo do desafio da Bíblia. Eu creio, Senhor, e por isso guardo o domingo. E se por acaso eu não tenho guardado, Senhor, dá-me a graça de um arrependimento sincero e verdadeiro, de voltar, Senhor, às práticas cristãs católicas de verdade. Dá-me a graça, Senhor, de te buscar logo cedinho, assim como Maria Madalena foi ao encontro do sepulcro, para rezar ou para chorar a tua perda. Senhor Jesus, dá-me a graça de te buscar, já que o Senhor se deixa encontrar, e que eu não desanime na fé por conta da fé de outras pessoas ou por conta do testemunho de outras pessoas, mas que a minha fé seja enraizada, alicerçada em Ti, Cristo Jesus. Dá-me a graça de dar testemunho do Teu amor, onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá. Senhor Jesus, inunda o meu coração, inunda a minha mente com a Tua presença, agora e para todo sempre. Continue a sua oração, Deus lhe abençoe e até amanhã.